Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, 10 horas e 40, 4 de julho de 2023. Desejo um excelente pregão a todos. Nós temos 16 graus, tempo ensolarado aqui em São Paulo, uma manhã típica de inverno. Muito bem, feriado americano, menor liquidez. Eu vou começar com o mini índice falando em buy, buy, buy. Compra, compra, compra é o racional. O que é o racional do YouTube? Lá no Telegram, deixa eu tomar um pouquinho do meu Monster Absolutely Zero. Ahn, Lá no Telegram as coisas são em tempo real. Então, eu posto ali reader, panorama, imagens com texto, informações filtradas importantes, enfim. Então vamos lá. A gente entraria numa compra agora a mercado, se estivéssemos numa imersão, eventualmente numa transmissão, em alguma coisa do gênero, né? Então eu acredito que saia da região de 120 e 900 e durante a gravação suba pelo menos 300 pontos. 300 porque a liquidez está reduzida, mas até o final do pregão deve encostar na máxima de ontem, a minha visão já passada inclusive no Telegram. Então lá é tempo real. Vale a pena seguir, na descrição dos vídeos, depois eu vou mostrar, tem o canal. Você pode entrar também na base de 126 mil pontos para receber o informe cenário. Ok? Eu tô vendo se eu tinha anotado alguma coisa aqui para falar, mas depois qualquer coisa eu falo lá no Instagram. Bom, vamos lá. Então a gente fala em compra por quê, né, nesse momento? Primeiro, estudando o diário do mini índice. Vamos fazê-lo aqui. Esse gap não existe, o TradingView não corrigiu ainda, eu mandei e-mail e tal. O TradingView é enrolado até para cobrar. Você compra os pacotes, ele cobra. Eu tenho vários pacotes, né? Europa, Ásia, Estados Unidos. Ele cobra um pacote num dia, aí diz que não conseguiu o outro. É o mesmo cartão, né? Enfim, pessoal, a vida, né? Ela é um desafio, né? Um desafio para ser vencido, né? Mas tem que ser proativo. Assim, não tem um software perfeito, não tem um aplicativo perfeito para você gerenciar a carteira. Você tem que ter pelo menos dois. É o que eu sempre falo, né? Corretora pelo menos duas, aplicativo dois, plataforma também. E aí você vai montando quebra-cabeças e vai vencendo o desafio. Então, assim, é um programa muito bom, mas que tem alguns bugs, principalmente nos futuros. Esse gap aqui não existe. Simplesmente ele colocou na imagem a diferença de spread de um vencimento para o outro e não corrigiu. No dólar, por exemplo, está correto. Então é uma simetria em V, que fala em 122,870 ainda essa semana. Então de hoje para até o fim da semana, nós temos aí 2.000 pontos para quem opera curto no swing, a guerrilha, que eu acredito fortemente que vai alcançar, até passar o 122,870. Aí eu parto para os gráficos intradiários, né? No intraday nós temos um fundo duplo. É possível traçarmos uma LTA capaz de conectar os fundos. Eu penso que não haverá o teste dessa LTA novamente. Particularmente tem aqui um ombro, cabeça a ombro velado, né, aquele mais escondido, que não é muito claro. E um topo mais baixo que o anterior, e aqui tem um ombro, cabeça a ombro, e perdeu o eixo a 120, 280. Está corrigindo, mas não por muito tempo, acho que é algo temporário. Ah, professor, mas tem uma figura de queda, mas as árvores e a floresta. Né? Então a floresta, o movimento anterior é um movimento muito forte. Então, de todo modo, a oportunidade de compra para quem está de fora. No caso aqui do swing trade. Ok? Muito bem, aí falemos então do mini dólar. No intraday, mini dólar tem um gap de fuga provável, repique. A perda de 4.807 acionará um pivô de baixa. Não sei se hoje vai ficar de lado, praticamente um pregão nulo, ou vai ter alguma movimentação. Mercado pífio, os vendedores estão descendo a lenha, né? Porque os estrangeiros são os compradores. Tem esse detalhe também. Né? E uma vez feita a introdução, então a gente segue com o nosso alvo a 4.740. Logo menos deve bater, a gente realiza e coloca esse lucro no bolso. Ok?
Então, uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. Eu vou pausar e tirar o som, porque aí fica sempre melhor. Não tem problema com eco nem nada, né? Perfeito. Então vamos lá. O Gilson Fraga, bom dia, professor. Uma ótima semana a nós, que assim seja. Muito obrigado. Felipe Falcão, pernambucano como eu, viva Pernambuco, viva o Nordeste. Bom dia, mestre. Amanhã é meu aniversário, dia 4. Quero de presente sua análise show e Brit. Obrigado por compartilhar suas análises. Deus abençoe a todos nós. Querido, hoje seria aniversário da minha mãe. Minha mãe, nascida em 1945, falecida em 2010. Minha saudosa mãe que me passou valores, ensinamentos, excelentes exemplos. Foi uma mulher de altíssimo valor e faria aniversário hoje também. Olha que maravilha, um grande abraço a você. E eu estive no domingo na casa do meu primo José Roberto, e minha tia, irmã do meu pai, também estava. Ela não mora com eles, mas meu primo a buscou, depois eu a deixei em casa. E várias histórias também do sertão pernambucano, todos os meus, ela, o meu pai e os meus tios nascidos no sertão de Pernambuco, em Bom Conselho. Então foi um domingo extremamente agradável. Então vamos lá, parabéns, que Deus traga sempre prosperidade, muita alegria, felicidade a você e a família. E novamente, viva Pernambuco, viva o Nordeste. Então vamos lá. Show 3 na tela. Muito bem. Time for Fun. Foi um caso de virada, turnaround, como diz o Johnny, meu sócio. Aqui entre os dias 4 e 5 de maio houve um Arame Cross, que não é um padrão tão comum, mas costuma ser muito eficaz, em um rompimento falso de 1,36. O ativo subiu na média. Eu acho que vale o prêmio. Aqui em cima eu não entraria. Agora, de repente você já está no ativo com bom preço médio, vale a pena conduzir. Porque passa a ideia de um Mastro Bandeira e semana passada subiu forte, né? Não é um ponto ótimo. Por ser um ativo volátil, ele pode, de repente, ter uma correção um pouco mais intensa. Agora, quem entra agora, onde é que eu colocaria o stop? Na mínima aqui do dia 30 de junho a 2,76, que é um candle que foi na média, um candle um pouco mais amplo, né? Mas eu não entraria, essa eu passaria. Agora, no caso da Brit, que é Brisanet, estava olhando o ativo anteontem. Também um caso de virada, inclusive entre os dias 18 e 19 de maio, um outro tipo de arame tradicional. Aqui você ignora a sombra, vale o corpo, fora da banda, dentro da banda. Subiu e ela fez um ombro, cabeça-ombro, mas ele foi neutralizado, então nós temos 3 soldados brancos. É um ponto ótimo para comprar? Não, né? Já está um pouco esticada, mas ela tem um viés altista um pouco mais claro, né? Porque houve um rompimento de máxima e tal. Então, como é que eu trabalharia com Brisanet? Eu dividiria pelo menos em 2 pregões. Compraria uma parte hoje, uma parte amanhã, talvez uma parte em 3, talvez uma parte na quinta. Acho que dá para compor um bom preço médio, ok? É uma dessas ações que subiram muito, tem mais espaço para subir. A gente observa, inclusive, o semanal, né? O semanal absolutamente altista, mira aqui 3,60. Certo? Eduardo Fraga, sempre trazendo energia positiva, bom dia, bons negócios e uma semana de vitória. Somos guerreiros, o Home Broker é a nossa arena, é uma honra ter amigos queridos conosco, passa uma energia muito boa, estimulante. E julho é um mês que eu estou otimista. Hoje é um pregão à parte, né? Feriado americano. Quem tá comprando? Os estrangeiros, né? Pra vocês terem uma ideia aqui, queridos. Por exemplo, né? A questão dos estrangeiros. Eles compraram, assim, de ponta a ponta no mês. Ó, vejam, ó, a gente já tem os dados do fim do mês. Os estrangeiros compraram 419.387 na sexta, dia 30. 10 bi e 14 no mês. Eu que sou otimista declarado nesse momento de mercado, projetei 8, 8,5. Quer dizer, foi acima das minhas expectativas, né? E os institucionais venderam um bi 114,
saldo negativo no final do mês em ações, isso daqui é em ações, tá? 9.629 as pessoas físicas compraram e reduziram para 1.095 suas vendas, elas já estiveram quase o triplo em algum momento do mês. Então, tá aí posição dos estrangeiros, né? Então, se está fechado lá hoje, os estrangeiros não estão operando aqui de forma contundente. Então, os institucionais vão descer a lenha na venda, é isso, né? Mas mesmo assim, deve reduzir bem essa queda ao longo do dia. A questão é, cai e depois fica de lado, vai ficar sem força para subir. Então, talvez a gente não tenha um pregão positivo hoje não. Talvez recupere parte das perdas, né? Mas não totalmente, assim. Então, por exemplo, a máxima de hoje, 121.590, será que tem força para chegar até lá? Em condições normais teria força para chegar, romper, mas hoje daí já é uma outra questão, né? Eu acredito que sim. Por quê? Tem pautas muito importantes no Congresso. Tem a questão do CARF, que tem que ser resolvido para destravar a pauta, desbloquear, aí reforma tributária e arcabouço, né, retornou do Senado. Legal. Solange Reis está sempre aí conosco. É uma honra, uma alegria recebê-la. Professor, tudo bem? Tudo certo. Muita luta aqui, trabalho. Poderia analisar projetar Cogna e MRV? Claro. Você acredita que esse follow-on da MRV pode travar a alta do papel? Genial. Solange está bem informada, parabéns. Eu estava vendo sobre isso hoje. O MRV analisa a possibilidade de realizar oferta pública de ações, contrata BTG, Bradesco, UBBA e Bofa para potencial oferta e tal. Vamos ver como é que o ativo está reagindo. MRV faz parte da nossa carteira. MRV3. E o ativo está reagindo com serenidade. Então, provavelmente, um follow-on, uma oferta de ações, Solange, não é exatamente algo positivo para os papéis. Mas se não for negativo, ela continua operando da forma que o faria. Depende muito do valor que será fixado, né? Mas não costuma ser algo positivo, né? Mas se não compromete, também não vai ser algo negativo. Mas não é, por exemplo, um driver de compra, alguma coisa assim. Muitas vezes é de venda. Só que o ativo vem muito forte, né? Tem um Arami, praticamente a ideia de um mastro bandeira, e não se abalou. E falando sobre alvo para MRV, eu trabalho com uma ideia, nada impede que a gente troque os ativos, mas a gente trabalha com a ideia de 13,17, né? Que tem um topo triplo, 13,09, 13,15 e 13,17. É o alvo que a gente tem para o papel. Ok? E sobre a Cogna, nós não temos a Cogna, mas temos Iduc 3. A Cogna é um caso de turnaround, de virada, de mudança de chave. Ela tem a 13,48, um ponto que, se rompido, projeta 4,90. Eu penso que é um alvo factível. Ela, no momento, ela corrige no tempo, já há 4 semanas, ao redor da média de 5 no semanal. E quando a gente traz para o diário, a gente percebe um ativo que saiu de 1,72 e ela dobrou, né? Ela foi a 1,47. E ela tem um topo mais baixo que o anterior, mas a história das árvores e da floresta. É muito provável, salvo uma virada no mercado como um todo no Ibov, é muito provável que ela continue em movimento ascendente. Mas eu volto a dizer, muitos ativos estão mais perto da gente realizar lucro do que pensar numa entrada. Né, eu ali no 126, a minha ideia é zerar tudo ou quase tudo. Um pouquinho antes, um pouquinho depois. Então, ao redor do 126, a minha ideia é zerar tudo. Acho que aí pode ter uma correção de alguns dias no mercado e refazer as carteiras, já quando a gente fechar o grupo, né? Então, esse é o plano, falando de forma mais transparente, honesta e direta possível. Aqui a gente não tem rodeios. Por exemplo, eu estou negociando um imóvel, pessoal, uma sala comercial. Vai fazer 3 semanas. O primeiro vendedor era uma pessoa física, depois é uma pessoa física que tem um acordo com uma construtora, e os diretores da construtora estão viajando. Eu falei para o corretor, até amanhã, ou vai ou eu parto para outra, porque qual é o problema, né? É a proposta, é valor, é documento? Quer dizer, as coisas não são muito claras. Eu acho que as coisas têm que ser claras, têm que ser transparentes, né? Onde está o problema, né? Onde está o funil? O que a gente pode fazer para resolver, né? Então,
Eu acho que é isso, né? As coisas têm que ser claras, claras, claras. Né? Por exemplo, ontem uma pessoa ficou de me ligar para falar sobre esse caso. A pessoa não ligou. Né? Como que alguém combina de manhã que vai ligar para o outro e não liga? O meu filho, por exemplo, falou, olha, hoje à noite eu vou te ligar para explicar alguns assuntos. Ele está de mudança de Santo André para São Paulo porque foi efetivado há algumas semanas ele trabalha no World Trade Center e tal. Ele falou, olha, eu vou vender tais objetos, outros eu vou levar para casa. E a gente falou sobre a faculdade, nós vamos lá juntos no sábado. Pô, combinou, por quê? Porque eu eduquei assim, eu ensinei assim. Então se comporta como um homem, tem 24 anos, então ligou, pontuou, olha, a moto eu estou pensando em trocar, eu vi esse modelo, você consegue ir comigo? E uma pessoa que tem muito mais idade, um profissional, combinou de me dar um retorno. Então, ontem à noite, aí hoje de manhã você tem que cobrar. Como diz o Biratã que trabalha comigo, tem pessoas que você tem que apertar o botão de start, né? Só que não deveria ser assim, as pessoas deveriam ser proativas. Então, eu prefiro sempre a verdade e a transparência. Então, o grupo vai fechar, a gente vai zerar tudo perto do 126 antes de fechar, e depois, para quem nos prestigiar, a gente monta carteiras novas. A única operação que vai continuar pública é a operação com milho, ok? Então, essa é a real. Giovano Augusto de Oliveira, grande professor, uma questão. Eu quero investir 100k em 5 ações. Eu estou estudando, se você fosse fazer investimentos, quais das 5 você compraria? De fato, eu vou fazê-lo. Então, é o momento que a gente está mais para se desfazer do que para montar. Eu não vou falar sobre as 5, mas, por exemplo, né, eu acho que uma ação, Giovano, que está imperdível é Vale. Né, Vale nesses níveis, poxa, é uma excelente alocação. O gráfico mostra uma simetria em V, aqui no 70 com 20 é um eixo de W. Né? Eu acho, por exemplo, que uma ação como o JHSF3 é extremamente descontada. Né? Muito descontada. Eu entendo que Porto Belo também, PTBL3, é extremamente descontada. Muito mesmo. Está prestes a romper uma LTB. E eu entendo que GGBR4, né, ela voltou a ser muito recomendada pelos bancos, eu vi isso ontem, muito favorável também, então tem várias oportunidades. Ok? Querido amigo Cabo Frio, prezado mestre, pode nos dar a honra de comentar Claro, tem uma pequena posição nela que tenha muito sucesso, vou comentar assim com o maior prazer. É um desenho extremamente interessante, por quê? Primeiro porque houve um acréscimo abrupto de volume, isso mostra interesse no ativo, ponto. Segundo, ela quebrou o padrão de topos de fundos descendentes, ela tem feito topos de fundos ascendentes. Então é uma situação de compra, né? Caminho natural ela romper 2,19 e aí mira 2,68, 2,76 no curto prazo, essa região. Okay. Walter Fraga. Boa tarde, mestre Wagner. Obrigado pelo carinho. Eu sou Corinthians e meu Santos não está nada bem. Isso é fato. Né? O Corinthians tem que me contratar como centroavante. Eu estou falando isso, o pessoal acha que é brincadeira. Se eu for para lá, eu prometo 27 gols até o fim da temporada. Em 2 semanas eu entro em forma. Aí 1.300.000. Eu ia pedir 1,5 milhão, 1,3 milhão eu fecho com o Corinthians, mais 10 milhões de luvas. Aí contrato de 1 ano. Façam esse lobby lá por mim, que aí o professor vai fazer gol. Então, mais que o Yuri Alberto, se eu treinar 2 semanas, eu jogo mais que o Yuri Alberto. Com o Roger Guedes do lado, então, todo jogo é um gol. Então ele fala, o Santos também... Só que é uma situação parecida, né, Walter? Santos e Corinthians têm uma base muito rica e com grandes promessas. Pelo menos tem esse alento. Tomara que não sigamos para a Série B. Aprecio suas análises e gostaria de saber se com a subscrição do Banco ABC pode ser uma oportunidade de entrada. Aí ele pede Semin, agradece e parabeniza pelo trabalho, que me deixa muito contente. As subscrições, Walter, são sempre uma situação interessante. Eu particularmente gosto, costumo em 30%, 40% dos casos aderir. É uma ação que já está em tendência, então vale a pena. Você vai comprar um pouquinho mais barato, não tem a corretagem, então é válido.
O ativo deve seguir aí rumo a 19,50, R$ 20. Tem uma figura simétrica para cumprir, então acho válido sim. E sobre Semin, ela faz parte de uma das nossas carteiras, é uma situação que favorece a compra. Nós temos uma LTA. Essa LTA está traçada de forma estranha aqui, enfim. Eu vou refazê-la. Temos aqui uma LTA, uma linha de tendência de alta. Pode ser testada? Pode. Só que a gente tem percebido nos últimos tempos aquele tal do bear trap. O que é o bear trap? Eu tenho aqui um fundo, correto? Aqui eu tenho outro fundo. Aí você fala, se ela montar novamente aqui um fundo, um terceiro, eu sou comprador, aí começa a subir. E muitas vezes o próprio vendedor começa a comprar para zerar a posição. Então, talvez seja uma pegadinha nos vendidos. Então, nos últimos 2 pregões, sexta e ontem, aramide fundo. Então, uma situação que favorece a compra. Também acreditando que o minério está subjulgado, digamos assim, e montando um padrão de fundo. Porque houve a alta, ele fica de lado, afunila, você vê que as bandas ficam mais estreitas e depois ele faz um movimento mais intenso e direcional. Ok? Muito bem, deixa eu tomar um golinho do energético. Esse daqui é bom, é Absolutely Zero. Nosso querido amigo César, torcedor do Fluminense. Vamos lá. Olá, Wagner, obrigado pelos estudos do setor agrícola. Disponha. Bem, as trocas de jogadores sugeridas por você não vai dar mesmo. Fábio Santos e Gil já estão mais pro fim de carreira. Ele disse que não toparia. Aí eu falei que poderia ver alguns jogadores do Fluminense. Bem, estou em Vale. O Fluminense tem um baita de um elenco, né? Mas o Fernando Diniz chega num estágio do trabalho que o time começa a cair. É alguma coisa mental. Não é porque não é possível, não tem jogador machucado. O elenco é o mesmo, né? É alguma coisa mental. É algo mental. Ele está em Vale e ocorreu uma dúvida. A BRAP tem no seu portfólio as ações da Vale e somente dela. Mas o ativo não está acompanhando as cotações da Vale 3. Essa é uma das grandes lendas urbanas do mercado, né? Uma ótima pergunta, como sempre, do César, poderia sim. Também gostaria de pedir a Eri, Wagner, Gerdau, Gol estão patinando demais, não Cezanne está melhor que elas? Não tem um desempenho mais assertivo para a compra? Desde já agradeço o amigo. Excelentes questões. A Cezanne nós temos em carteira também, ok? Eu não acho nenhuma boa, eu acho uma ótima, né? Tanto que nós temos, ela está desenvolvendo, ela fez o descanso. Não é um mastro bandeira na sua concepção de livro, mas na prática sim, porque simplesmente sobe, corrige com redução de volume, começa a subir, a gente vê um incremento de volume. Então, Cosan é uma ação que a R$21 ainda é barata, né? Provavelmente vai alcançar no curto prazo. Sobre a Gerdau e Goal, elas voltaram a ser recomendadas a partir de ontem, por 3 casas, inclusive, com argumentações diferentes, mas que convergem lá na frente. Então, talvez seja o start para compra. Essas ações, como são negociadas predominantemente por grandes investidores, é muito provável, né? É factível uma alta a partir de então com propriedade. Quer dizer, uma alta realmente de verdade, não aquele movimento sinuoso. Então elas estão atrasadas, existe a questão do minério também, mas Gerdau tem exposição aos Estados Unidos e Canadá, aços longos, então é um diferencial até para não ter uma dependência absoluta do minério. Pontos técnicos importantes e respeitáveis para quem vai entrar na ponta compradora. Deixa eu apagar esses círculos aqui que não tem nada a ver. Absolutamente aleatórios aqui. Eu não gosto de gráfico poluído, pessoal. Não gosto de nada, na verdade, poluído, né? Eu gosto das coisas mais ou menos, pelo menos, organizadas. Olha que loucura. Esses programas, né, é o que eu falo. Aí não apaga, mas enfim, algum bug aqui depois eu... Mas são momentos de compra, né? Por isso que eu até comentei naquela pergunta anterior que Gerdau para mim é compra. Aí vamos lá, de Aeri.
a R3. Setor promissor, sinal de fundo. Então é uma situação de compra. É mais uma opção, por exemplo, para quem vai montar uma carteira agora para um tiro curto, ou até um pouco mais longo. Então o rompimento da média de 21 deve colocar o ativo num território comprador. E sobre essa questão da Vale e da Brap, é uma questão, é a mesma coisa do BOVA11 e do IBOV, você vê que não bate o valor. Ó, 119,952, 115,65. É uma situação parecida. Então você tem a Vale e você tem a Brap. A Bradespar pode operar outros ativos também. Então existe essa diferença, existe esse prêmio, né? E também a questão de dividendos. Ok? Por exemplo, a Brap em 2023 pagou dividendos 2 vezes. Eu já entendi porque eu não estava conseguindo apagar ali. Por exemplo, pagou dividendos 15 centavos, né? 14, 15 centavos em dezembro, né, de 2000. Vai pagar, né, em dezembro de 2023, caramba, um ano depois. E aqui ficou X em abril para pagar em maio. Você pega, por exemplo, a Vale, tem a questão da liquidez, tem a questão das opções. Ó, você vê que as datas são diferentes. 0,29, aqui você tem R$1,82. Então tem a questão dos dividendos e tem a questão das opções. Muita gente faz venda coberta, compra as ações da Vale e vende as opções que são mais líquidas, ok? Essa é a razão da distorção. Então, obrigado, queridos amigos Walter, César, Cabo Frio, Giovano, Solange, Eduardo, Felipe e Gilson, que enobrecem dessa forma o nosso trabalho. Se inscrevam no canal, por gentileza, compartilhem o vídeo. Se puderem deixar o like, nosso vídeo se espalha por aí de forma orgânica. E também atuem na área de comentários, me coloquem para trabalhar, porque é sempre um prazer poder trazer conteúdo e contribuir com a nossa comunidade. Ok? Excelente. Então, assim sendo, vejam o mini índice, né? Lembra que eu comentei, pessoal, que ele viria a 122.200 durante a gravação? Feito. Né? Montando fundo, 2 mínimas justapostas, um martelete, rompido a 121, 120. Então, pelo menos até a máxima do dia aqui, até essa região de 121, 720, eu acredito que tem espaço ao longo do pregão. Ok? Então, racional intraday, bingo, deve reduzir significativamente, talvez até fechar em alta ainda hoje. Eu tenho aquela questão da semana verde, 5 sessões em alta, né? Se hoje com menor liquidez, sem os estrangeiros, fechar em alta, aí realmente a gente fica confiante para a semana. Agora eu vou fazer os ativos fixos, começando por B3, SA3. Os ativos eles estão entre acionar um pivô de alta nas máximas recentes, no caso 15,22, ou um topo mais baixo que o anterior. Se quebrar essa linha que eu vou traçar agora, a chance de buscar a máxima recente acionar o pivô ganha corpo. Então B3 SA3 e TSA4. Um caso parecido. Então atentem-se a essa pequena LTB. Rompeu, a chance de romper o pivô, ela aumenta de forma absolutamente significativa. Então é o caso de Itaúsa. Por isso que eu falo, pessoal, que analisar é uma coisa, estudar é outra, operar é diferente. Então, essa é uma experiência que eu trago de uma forma prática, né? Onde que você vai ver um camarada que traça uma LTB e fala que se ela for rompida vai romper o pivô? Por quê? Porque a gente tem experiência, eu faço estudos estatísticos, reconhecimento de padrões, contagem de candles de acordo com volatilidade. É isso. Essa é a diferença. Por quê? Porque a gente opera de fato, né? A gente opera de forma prática, de forma real, né? Enfrentando, digamos assim, o dia a dia do mercado, né? Enfrentando as variáveis que fazem parte do game.
Então, o Bradesco é isso. BBDC4, por exemplo, nós temos no portfólio. Serve também esse racional, apesar de estar um pouco mais distante do topo anterior. Por exemplo, nossos amigos perguntaram sobre ações por um momento, né? Bradesco é uma outra opção. Bastante descontado. Né? Eu nem coloquei esse alarme, o alarme entra automaticamente. Aqui eles querem meio que forçar você a usar um recurso que você não quer. Enfim, aí nós temos BBS3. Essa eu já acho que está mais perto do ponto de realizar lucro do que de entrada. Aí você fala, mas para mim não importa, eu sou investidor conservador, com perfil de renda fixa e eu quero um ativo de guarda do setor bancário. Eu compraria Banco do Brasil? É possível. Ou Banco do Brasil ou mesmo o BPAC. Essa sim nós temos um portfólio. Extremamente descontada, rompeu o máximo e vai seguindo em alta. Sambi. Então BPAC é ouro, né? Nós temos Sambi 3. Mesmo com a questão do STF, demonstra força, mas eu não compraria, eu não correria esse risco desnecessariamente. E aí chegaremos em Petro 4. Vocês lembram que eu comentei, né? Essa queda de sexta-feira, em 2, 3 pregões vai neutralizar, né? Então ontem subiu em 86, hoje 0,90, logo menos vai neutralizar. Porque mesmo com a intervenção do governo mão pesada, primeiro, que ela trabalha muito descontada em relação aos seus pares. Segundo, tem essas questões do governo, reforma tributária, CARF, tudo aquilo que é vinculado ao governo, ao Congresso, impacta em Petro, e eu acredito que esse impacto anteriormente citado seja positivo. Então aqui, ideia também de Mastro Bandeira. E Vale nós já estudamos. Então, assim sendo, eu vou fazer o pente fino usando essa planilha Trades do TradingView, que já é tradicional. O milho novamente tem um sinal de fundo, precisa confirmar acima de 56,40. Nascibolt hoje está fechado, né? Então não tem referência. O DI mais do mesmo, né? O DI mostra que haverá um corte de 50 pontos base em agosto e que vai ocorrer nas outras 3 reuniões. Então a Selic vai cair de 13,75 para 11,75 no final do ano, sem nenhum adendo ou nada mais a comentar. O Ibovespa não chegou a tocar a retração 38,2, reagiu. Para o Ibovespa serve aquela máxima também da LTB mais curta. Você vem aqui, traça a LTB. Por quê, né? Eu estou conectando 2 topos. Se houver o rompimento da LTB, seria isso. Ó. Consequentemente, deverá ocorrer da cabeça do pivô. É uma técnica nossa, né? Exclusiva. Quando eu falo que é exclusiva, eu não estou falando que é patenteada ou proibida, porque às vezes a pessoa vem aqui no canal e ela vê a técnica. Aí ela fala, eu estou aplicando tal, o pessoal fala, pô, Wagner, mas fulano usa também. Usa porque muitas vezes aprendeu aqui, ou enfim. A pessoa faz de uma forma um pouco diferente, mas a técnica de traçar LTB, e quando o mercado fica na dúvida entre o topo duplo e o pivô, ela é eficiente. Né? Então essa que é a grande questão. Nós utilizamos de uma forma prática e eu nunca vi essa abordagem. Enfim, assim como o padrão da alavanca no fundo, é simplesmente um racional inverso. Ok? Essa que é a questão. Então, no Ibov é isso, aí nós temos o BOVA 11, podemos também aplicar a técnica é o padrão contrário do padrão da alavanca, do topo mais baixo que o anterior. Rompeu, vai romper consequentemente a cabeça do pivô. Trago o Ibovespa em dólares, que também é passível da aplicação dessa Trading Idea. Então vamos traçar, a gente deixa lá traçado. DXY, dólar contra uma cesta de moedas,
negociando hoje, mas de forma anêmica, não tem liquidez. Os futuros americanos estão negociando também. 0,11 de queda no Dow Jones, S&P 0,06, índice Nasdaq 0,02, mas com uma liquidez pífia. Daqui a pouco para, mercado à vista não tem hoje por lá. O MME, para os padrões de hoje com menor liquidez, faz um movimento interessante, padrão da alavanca, rompimento do forte 1.002,70, dando sequência, deve vir realmente nos próximos dias a 1.039,40, máxima do dia 16 de junho, né, naturalmente. E na Europa, pregão patinando, testando médias. Na Alemanha, um range bastante limitado de negócios. Vocês irem a importância do mercado americano, Paris também, movimento predominantemente altista, e a mesma ideia no Reino Unido, se romper a CLTB, que conecta aos topos do dia 21 de abril, 2 de maio, 23 de maio e 16 de junho, entrará no território predominante comprador, deve fazê-lo porque tem uma simetria em V para puxar preço até 7,687. Eu vi 2 de maio aqui, quando eu fiquei uma vez em uma cidade chamada, eu não lembro se foi em Móstoles ou Alcorcón, perto de Madrid. Eu fui várias vezes à Espanha a trabalho e para estudar também. Então eu lembro que eu ficava num flat chamado Apartamento 12 de Maio. Uau, eu lembro, eu era garoto, mas eu lembro. Apartamentos 12 de Maio era um flat, numa cidade ao lado de Madrid. Maravilha! O EWZ hoje não está funcionando, feriado lá fora, mas ele tem um viés de alta. O BZQ, idem, tem no caso viés de queda. Nós temos o VIX no range pouco interessante para compras ou vendas. E outras bolsas americanas acabaram fechando em alta. E olha que interessante, né? A gente tem a mesma configuração, por exemplo, no Dow Jones. Ó, podemos traçar uma LTB de referência, como o BOVA11, como o Ibovespa. No S&P já rompeu. Vejam que o ponto é 4448, fechou a 4455. Então o S&P está adiantado. E o índice de tecnologia Nasdaq, que aplica-se a ideia, que é justamente o oposto, o padrão contrário ao padrão da alavanca. Então, está prestes a romper aqui já a cabeça do pivô. Títulos americanos de 10 anos inclinados para cima, né, mas podem formar também um topo triplo. Está entre um topo triplo ou um triângulo ascendente. Está entre esses dois padrões, fundos ascendentes e os topos mais ou menos alinhados. Chegam no petróleo, que o petróleo é um dos destaques de hoje, sem dúvida nenhuma. Rompendo linha de tendência de baixa. Em Nova York, ó, vejo que está com data aqui, já está com data até do dia 5, né? E no caso do Brent, data do dia 4, rompendo também LTB. É praticamente um triângulo. O minério patinando, à espera de estímulos chineses. Xangai, mais do mesmo, simetria em V em andamento. Teste de 3272 provável para os próximos dias. E a Bolsa do Japão, né, está nas suas máximas em 33 anos. É possível que nós tracemos também aqui uma L. Aqui ela já está flat, está alinhada, mas se romper, naturalmente mostra força. É a ideia de um mastro-bandeira, talvez aqui uma variação flâmula. E para a gente finalizar, vamos partir para os astros. Small 11 já está prestes a romper aqui o 111,41, mas aplica-se também a ideia da LTB, contrário do padrão da alavanca. Ela está flat aqui também, mas é uma resistência importante, a gente pode marcar. E FNC, sem referência dos bancos americanos, patinando. Aqui fica entre um topo mais ou menos alinhado ou o rompimento da cabeça do pivô, que deve ocorrer, né? 12,468 é o caminho mais provável. E MOB, que já está praticamente rompendo o ponto-chave, 918,36, está levemente acima. O índice de materiais, que mostra resiliência, tem sinal de fundo, é mais um possível caso aqui de bear trap. Então você tem
a marcação de um fundo sobre a LTA, a marcação de um outro fundo sobre a LTA, e aí muitas vezes o mercado, mas vai testar essa linha de novo, não testa e dispara. Então essa é a ideia, esse é o racional. O índice de energia, como eu falo com o meu lanche antes do recreio, dele fica patinando agora, mas muito perto de romper 91,295, né, uma correção até a média de 5 períodos, tão somente, e o índice de consumo está com os topos alinhados, o ponto-chave 3.212,85, perto de romper, né, uma vez deixando essa região para trás, tem amplo espaço para subir, praticamente selando, né, a busca pelos 126 mil pontos. É um índice importante porque tem muitos ativos, diferente do IMAT, que tem uma quantidade menor ali com peso maior. O índice de consumo ele é bem amplo, ele, digamos assim, ele fotografa, ele traz consigo um raio-x importante assim do mercado nas suas entranhas, como diria o poeta. Então é isso aí, tá entregue. Um forte abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes, queridos. Valeu!